Bom, então nós vamos iniciar reflexões sobre ética e sociedade. Então a gente vai iniciar, como eu falei, pela reflexão do primeiro momento, pela reflexão do primeiro vídeo, a oportunidade para que a gente fale um pouco sobre o vídeo O Poder do Mau Exemplo. Inclusive tem uma frase que diz o seguinte: nada é mais contagioso do que o exemplo. E eu, inclusive, sempre que posso, eu coloco essa reflexão. E o vídeo traz, de um primeiro momento, até uma reflexão sobre a questão da educação familiar, né? Mas a gente percebe, ao assistir o vídeo, a gente percebe que tem, em todos os momentos, tem sempre um adulto e uma criança. E a criança, como o próprio vídeo coloca, né? Não sei se vocês perceberam no final do vídeo, mas eles deixam lá uma frase importante, que é a seguinte: crianças veem, crianças fazem. Então, a gente percebe ao longo do vídeo vários comportamentos morais que podem ser problematizados, que podem ser, não quero dizer avaliados, mas eles podem ser refletidos e um comportamento diferente pode ser sugerido. Então, a gente vai perceber ao longo do vídeo pessoas irritadas, pessoas sem paciência, pessoas que brigam no trânsito, pessoas que brigam em casa. A gente chega no vídeo, também tem caso de violência doméstica. A gente vê pessoas que sujam a própria cidade jogando lixo, né? Pessoas que não respeitam o próximo, que não são gentis, que não são colaborativas. Então, é um vídeo de 1 minuto e 39, mas que traz para nós vários exemplos de éticas do cotidiano, né? Pessoas que se negam a ajudar, pessoas que humilham, né? Tem aquelas que querem exercer aquela capacidade de autoridade, do tipo, você sabe com quem está falando. Então, a gente percebe maltrato aos animais, né? Uma série de comportamentos, de condutas, de tomadas de decisão, onde um adulto vai levar uma criança, de alguma forma, até essa construção, né? Até essa, a gente poderia até usar um conceito, né? Que seria caráter. Então, a gente percebe que o caráter ele vai sendo construído ao longo da nossa vida de forma gradual. E esses exemplos, eles podem levar a bons, né, caráter ou maus, né, caráter. Então, a gente percebe que é um vídeo, eu já conheço há algum tempo, mas ele traz uma reflexão para nós de várias questões, inclusive de que aquela criança pode ser aquele adulto. Então, a gente pode entender de duas formas. A gente pode entender onde um adulto leva uma criança a ser influenciada pelo seu comportamento moral, ou a gente pode até, de uma outra forma, pensar que esse vídeo, de alguma forma, ele traz para nós essa possibilidade de imaginar uma projeção de uma criança que vai ser aquele adulto. Então, eu inicio essa fala dando para vocês alguns elementos, né, que facilitem para que a gente comece um pequeno debate. Obviamente que eu vou pedir de forma voluntária, de um por um, tá? Que vocês possam colocar o olhar de vocês, a reflexão que vocês construíram a partir de um vídeo, né, de 1 minuto e 39, que traz como título sugerido O Poder do Mau Exemplo, tá? Então, nós estamos com a nossa sala cheia e eu gostaria de algumas contribuições nesse primeiro momento, né, de alguns de vocês. E nesse momento vocês podem se voluntariar. Caso não aconteça, eu irei pedir já uma opinião para o Felipe. Felipe Santana está presente, pessoal? Se o Felipe tiver, pode... Sim, professor. Felipe, traz para a gente a tua reflexão, a tua ideia
construída a partir do vídeo? Eu achei bastante interessante, que é uma coisa até que a gente não tem noção, né? Às vezes a gente esquece disso, que o exemplo é mais forte do que apenas falar. Eu muitas vezes até lembrei de um, de uma imagem que tem, de uma foto que já vi nas redes sociais, que é tipo, tá uma mãe, duas mães e com seus respectivos filhos. Aí uma mãe tá lendo o livro e o filho lendo o livro também. E uma mãe tá no celular e o filho tá no celular também. Aí a mãe que tá no celular pergunta pra mãe que tá no livro: é, como é que você faz para ele ler? Eu peço tanto pro meu filho ler. Aí esse é tipo a imagem em si. E também retrata o poder do exemplo, né? Que é bem maior do que apenas você falar da boca para fora. Muito bem, Felipe. Inclusive, nesse primeiro momento, o vídeo traz a ideia da família, mas a gente entende que a família ela é parte de uma sociedade, uma parte importante, é a formação base de todos, né? Mas a gente percebe exemplos nas nossas interrelações com as pessoas. Exemplos, nós temos exemplos com outros colegas que fazem o curso de educação física, nós temos exemplos com professores nessa relação de ensino e aprendizagem. Nós temos exemplos, nós temos modelos, né, com as pessoas que nós temos a oportunidade de conviver. Então, é importante que nós saibamos que estamos sendo ouvidos, estamos sendo vistos, estamos sendo seguidos. Então, é importante, para que a gente possa tomar as nossas decisões, a gente ter esse entendimento. Né? Saber que nós somos exemplos, sim, né? E deveremos, sabendo disso, e aí eu me coloco na situação de profissional de educação física, a gente deve querer ser sempre o melhor exemplo possível para os nossos alunos, para os nossos colegas de profissão, né? Para toda a comunidade em geral. Então, Felipe coloca, reforça, né, esse olhar do exemplo e essa necessidade de nós sermos vigilantes, né, nas nossas condutas quando a gente está em sociedade, né? Então, alguém quer voluntariamente fazer uma colocação nesse momento? Professor? Professor? Oi, pode falar. Professor, até que o Felipe falando aí, eu lembrei do que o pessoal fala bastante. Eu vejo até também no Instagram muito. Uma palavra assim. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso, como o senhor falou também, é tanto na vida pessoal, na vida familiar, como na vida dos professores. E eu vejo muito isso. Eu moro aqui em Tambaú e vejo hoje, eu já peguei muitas vezes no elevador crianças que ficam meio que olhando seus pais assim no elevador, vendo o que ele está fazendo e querendo imitar. Isso eu vejo tanto no celular, tanto quando o pai faz alguma coisa errada, repreende o pai. Aí faz, pai, por que você jogou o lixo no chão? Aí olha pro pai. Aí meio que querendo saber o porquê, para ele levar para a vida dele aquilo que o pai faz. Eu vejo muito disso, do exemplo que nós damos. E assim como nesse vídeo fala a família, nós também devemos levar na nossa vida profissional. Porque, pronto, já passando para a vida profissional, eu vejo muita gente na academia dizendo: caramba, velho, veja que eu tenho um professor lá cheio. Aí eles diziam: caramba, como é que a pessoa pode ser professor sendo que ele tá no sobrepeso? Falando para que quer saber por que eu devo seguir ele, por que eu devo contratar ele, se ele não dá o exemplo, entende? Isso que eu vejo bastante. É mais ou menos isso que eu ia falar, assim. Muito bem, Eric, né, que falou? Sim. Muito bem, Eric. Então, nós somos exemplos morais e quando a gente fala a respeito, a gente vai incluir toda uma totalidade, né? O nosso comportamento, a,
há aquela frase, né, que nós somos o que fazemos, né? E aí a nutrição leva para o que comemos, a educação física vai levar para a atividade física que fazemos, e aí cada uma das suas áreas vai levar para o seu conteúdo, né? Então nós temos esse entendimento que nós somos avaliados constantemente. Então não pensem que vocês não são avaliados, porque vocês estão sempre sendo avaliados, e obviamente que nós temos que ter a nossa tomada de decisão baseada na nossa ética, no nosso conjunto de princípios e valores que são construídos ao longo da nossa vida, como foi colocado. Então, de alguma forma, o Eric traz para nós a ideia que a ética é a regra e a moral é a conduta da regra. Então, é justamente na moral onde a gente vai obter a ação daquele conhecimento, daquele princípio que nós damos valor. Então, a gente segue. Mais alguém? Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Tipo assim, os indivíduos não vão ser só influenciados na infância e não só também pelos pais, né? Se a gente observar a Alemanha nazista, Hitler ele conseguiu difundir uma ideia para quase que toda a Alemanha, né? E mudar ali, tipo, ideias de pessoas já formadas e, assim, que já tivessem uma moral, alguma ética, assim. Mas ele conseguiu construir uma coisa que mudou totalmente a visão da galera lá. Exatamente. Leão, não é isso? Isso. Muito bem, Leão. Muito bem. Pode falar, pessoal. Continuem. Eu quero falar o mínimo possível. Eu estou gostando muito da participação de vocês. Aqui só para complementar a parte do vídeo, tem aquele velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se a gente não faça, faça o que eu digo, mas não faça... É isso. Se a gente observar no vídeo, a maioria das ações, os pais das crianças, eles não precisaram falar tanto, mais ou menos pelo gesto, pela atitude que eles tiveram, as crianças tiveram a influência, observaram, assimilaram aquilo, acham que aquilo é uma coisa certa, porque eles veem que os pais são como o espelho que eles têm, tanto para a vida como para outros aspectos. Eles começaram a observar o comportamento dos pais e assim eles aderiram. Embora a gente percebe muito isso hoje em dia, que os pais às vezes repreendem os filhos em alguns aspectos, mas depois vão lá e muitas das vezes quebram isso através de ações. Isso é uma coisa que atrapalha bastante no crescimento moral, né, de alguém. Muito bem, Geslan. Geslan, é isso? Isso. Muito bem. Então, o Geslan, ele traz para nós um dito popular, né, bem conhecido. Eu acredito que vocês não sejam adeptos desse dito popular, que é faço o que digo, mas não faça o que faço, né? Então, tem uma série de ditos populares que a gente nem sabe bem como eles foram construídos, se nós formos tentar entender, e muitos deles foram repetidos de uma forma até, na essência, serem colocados de forma equivocada. Já a Franciele vai falar, tá bom, Franciele? Então, é aquele mesmo dito que colocam aí o famoso jeitinho brasileiro. O que seria o jeitinho brasileiro? É o jeitinho imoral de fazer as coisas. Então, é importante que a gente entenda essas falas populares, mas que a gente possa refletir e possa problematizar tudo, né? Então, eu acredito que nesse provérbio popular, faço o que digo, mas não faço o que faço, eu acredito que ele está fora de um contexto onde a gente deve tentar, no primeiro momento, pelo menos, seguir esse tipo de pensamento. Eu acho que nós devemos, quando a gente pensa no exemplo que somos, a gente deve fazer com que as pessoas busquem inspiração nas nossas ações, né, para que a gente possa dar uma contribuição para essa pessoa e, de modo geral, para toda a sociedade. Então, poderíamos fazer até, em uma outra aula, até uma reflexão sobre diversos ditados populares que são colocados e que muitas vezes eles foram construídos ao longo da história a partir de pequenas transgressões das pessoas
para com as regras de convivência, tá? Franciele, pode falar, minha querida. Eu estava aqui pensando, né? Essa questão, porque o que me veio na cabeça foi exemplo, né? Tudo que se deve ser imitado. Ou seja, é como um rapaz aí falou, né? Às vezes não é só um exemplo de um pai, de uma mãe, e sim de pessoas superiores. Por exemplo, uma pessoa mostra sua ideologia, a gente a partir daí começa a seguir, né? Aí vem aí vem uma frase que diz assim: quer dar lição de moral? Primeiro pergunte se pode, segundo, seja o exemplo, né? Então, o mais importante do que a lição de moral é dar o exemplo. Aí também quando o senhor falou daquela frase típica, né? Faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vem também muito uma questão de uma frase que Cortella fala, que é duas frases, na verdade, né? Ensinar o que se sabe e praticar o que se ensina. Mas, às vezes, quando a gente ensina o que é errado, as pessoas vão praticar o que é errado. Então, é ver essa questão, né? O mais importante de dar a lição é dar o exemplo. Foi o que me veio na cabeça. Muito A partir bem, do vídeo. muito bem, Franciele. Inclusive, Fran, se eu puder falar Pode rapidinho, sim. isso que tu falou é interessante porque no livro que o professor falou, eles já têm um determinado momento, eles falam sobre os diretores de empresas também. Você pega, algumas vezes você pega um funcionário novo, um estagiário e tal, e assim que ele chega, ele já é apresentado a uma forma de trabalho que nem sempre é uma forma tão ética de agir. Então, ele, impulsionado pelo funcionamento daquela empresa ou pela metodologia daquele chefe, ele constrói toda uma carreira não sendo tão ético como deveria, ou não sendo tão exemplar, e aí você tem uma cadeia de pessoas que vão chegando e vão aprendendo daquela maneira e vão seguindo, e um vai passando para o outro, e assim vai. Muito bem, Matheus. Então, a gente fala muito disso, que ela falou que nem sempre o exemplo é dentro de casa, né? A gente tem para outros lugares também. Isso aí. Professor, Oi. bom dia, eu gostaria de falar. Oi, Rebeca, fala. Complementando aí o raciocínio de Solano e de Franciele, era o que eu também estava aqui refletindo sobre essa questão do exemplo, né? Ou eu também poderia denominar de influência. Porque eu acredito que não só as crianças, mas todos nós, a todo momento, somos influenciados por alguém, por algum jeito de pensar, algum jeito de agir. Nosso pensamento, nossas atitudes, elas são construídas a partir de alguma coisa que a gente viu de outra pessoa. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente fala ou faz, é baseado já em outras pessoas. Então, acredito que a todo momento nós somos influenciados e estamos também influenciando algumas pessoas. Seja colegas, ou pai, ou mãe, ou filhos, primos, sobrinhos. Então, eu creio que a todo momento nós estamos influenciando alguém e sendo influenciado. E eu creio que essa questão do influenciar, do exemplo, né? Ela sempre é interessante, que ela sempre recai sobre as pessoas que exercem papéis de influência, tipo papéis de liderança, digamos assim. O senhor é o professor, então o senhor é a nossa, digamos, a figura máxima aqui dentro do contexto da sala de aula, que exerce influência sobre nós. Tudo que o senhor faz, a gente está vendo, a gente está observando, e eu acho que involuntariamente a gente absorve algo que o senhor faz, das suas atitudes, a gente acaba observando. E eu acho que se encaixa em muitos contextos, por exemplo, a da igreja, da política, da nossa família, a gente sempre vê alguém como uma referência, e muitas das vezes dessa pessoa é o mais cobrado de nós. Mas o tal governante, ele está fazendo isso, então ele não deveria fazer isso, só pelo fato de ele estar ali exercendo aquele cargo. Só que eu queria dizer que muitas das vezes nós devemos reavaliar nossas atitudes, porque não é porque ele está ali em cima e que ele deve ser o exemplo, obviamente, mas também as atitudes positivas devem recair sobre nós. Eu sou. Oi, Priscila, pode continuar. Eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver, como ela falou, não só com
o cargo que a pessoa exerce, mas sim com o poder de liderança. Porque muitas vezes você tem uma pessoa com um cargo ali que você poderia seguir, mas você não vê ela como líder. No filme O Clube do Imperador, por exemplo, o cargo máximo ali era o professor, mas a partir do momento que aquele aluno novo chega, ele meio que se tornou o líder ali. E o pessoal começou a seguir os exemplos dele, apesar de não serem exemplos bons, mas no momento ali era o líder e foi ali que o pessoal seguiu. Quando a gente é criança, a liderança está nos nossos pais, por isso que a gente meio que segue eles, mas depois da fase adulta, seria uma pessoa que a gente vê com admiração. Foi no caso também que foi falado aí de Hitler, da Alemanha e tal. Não foi só porque ele era o cargo máximo, mas porque ele conseguiu envolver toda uma população e ele se tornou um líder que as pessoas admiravam. Então, o mau exemplo foi seguido justamente pelo poder de liderança que ele exercia, né? Muito bem, Priscila, isso aí. Eu sou o seguinte, Rebeca colocou bem as palavras aí. Eu acho que foi Rebeca, né? Colocou as palavras aí. Rebeca. Colocou bem aí essa questão do exemplo, né? E da influência aí, né? Então, é verdade. Todos, de uma forma geral, são exemplos sempre para alguém, né? E quando você exerce determinada função, ela falou aí da sua situação, o senhor como gestor, como professor aqui na sala de aula, a gente fica... O senhor é observado por todos, né? Todos estão centralizados observando o seu comportamento, a forma como o senhor conduz a aula, né? Então, é assim na vida como um todo, né? Aí, só para fechar aqui o meu pensamento, lá no meu ambiente de trabalho, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, e tem um espelho no hall do comando lá. Aí tem uma frase em cima. Esse espelho reflete sua imagem, e você reflete a imagem do Corpo de Bombeiros, né? Então, se a sua imagem está ruim, a imagem da instituição vai estar ruim também. Será isso, professor? Muito bem. Vamos seguir? Professor, rapidinho. É que com a leitura do texto Lições de um Pai, assistindo o filme, agora esses dois vídeos, eu percebo que tem uma relação entre eles, né? Que se trata sobre essa questão da influência de grupos, e eu vi que se destacou principalmente, que é a família. Mas eu acredito que, diante da influência, pode ser que a pessoa acabe produzindo coisas que ela veja realmente, como acontece no vídeo. Mas, entretanto, eu percebo também que, mesmo tendo exemplos positivos, como no caso do filme, com o professor, em relação ao novo aluno, ele não reproduziu essas questões éticas que o professor colocava para ele, né? Tanto que, quando ele retorna, mesmo adulto, ele apresenta os mesmos comportamentos que antes. Então, quer dizer, ele não absorveu as questões que o professor trouxe sobre ele. Então, até que ponto também essa questão de reflexão que a gente acaba produzindo de modo pessoal, subjetivo, ou com outros grupos, como com colegas, familiares, amigos, professores, podem influenciar também essa percepção que a gente tem sobre um acontecimento, sobre um dado que não é colocado novamente sobre outra pessoa, e quanto essa carga que a gente já vem produzindo ao longo da vida representa sobre a nossa própria concepção sobre o que acontece. Por exemplo, o aluno, ele enxerga essa questão ética do professor. Entretanto, ele não é um vaso vazio. Ele já chega com a carga formada, principalmente em relação à sua família, ao seu pai senador, à sua mãe, as questões de convivência familiar, enfim, seus colegas. Então, a partir do acontecimento e das lições que o professor tenta trazer, ele também busca na sua carga para compreender se aquilo é positivo ou não, se ele modifica o que ele faz ou não. E, infelizmente, ele acaba seguindo o caminho que ele acreditava que para ele era o correto. Muito bem. Assim, complementando pegando só o gancho dessa questão aí que Bruno levantou, eu vejo muito assim, que existem aquelas pessoas que têm uma tendência natural a seguir e as pessoas que têm a tendência natural a serem seguidos. No momento em que você é uma pessoa que tem a tendência a ser seguido, se depara com uma pessoa em situação similar, como, por exemplo, o encontro entre o professor e o aluno,
acaba inevitavelmente ocorrendo um choque. Aquelas pessoas que têm a tendência a seguirem, elas começam a escolherem um lado. Eu vejo muito nesse aspecto. Eu não assisti o filme todo, mas... Pessoal, ainda não vamos entrar no filme, hein? Ainda é o vídeo que nós estamos tratando. Tranquilo, professor. Ok? Desculpa. Deixa eu pedir... Não, vocês têm toda a liberdade aqui para que a gente possa... Mas para a gente seguir uma pauta, a gente vai para o segundo vídeo agora. Professor... Eu estou anotando todos que estão participando. Pode falar. Sou eu, Vitória. Oi, Vitória, fala. Não, eu só queria ainda fazer um comentário sobre esse primeiro vídeo, que foi um ponto que não foi tocado também, que seria o ponto inverso, da criança ser exemplo para sua família, para os seus pais. Por exemplo, um dia desse eu estava na internet e me deparei com uma situação em que uma criança ela estava brincando de casinha. E aí a mãe chegou lá e repreendeu a criança, dizendo que casinha era coisa de mulher e não era coisa de homem. E aí a criança respondeu para a mãe e disse assim: e os homens moram fora de casa, mãe? E aí, situações como essas, e outra, por exemplo, que eu já vi, em que a mãe ela era uma influencer e ela ia fazer um vídeo dizendo que estava chateada e algumas coisas ruins que aconteceram no dia dela. E aí a filha estava vendo ela gravar, e aí ela chegou na mãe e disse: mãe, mas por que você tá assim? Você não tá vendo a filha linda que você tem? Você não consegue enxergar o coração enorme que você tem, que você ama a mim e você pode amar a si mesma? Então, tipo assim, eu acho que também as crianças estão aí com a sua pureza para demonstrar que elas também podem ser exemplo de bondade e de tudo de melhor que nós temos. Muito bem, Vitória. Parabéns pela colocação. Antes de partir para o segundo vídeo, eu anotei tudo que vocês colocaram aqui. Professor, poderia falar um pouco sobre o primeiro vídeo? Ainda pode, sim. Fica à vontade. Sou Antônio. Acho que eu estou assistindo sua primeira aula hoje, desculpa, mas eu estou acompanhando as suas aulas no CIGA. E eu acho interessante, assim, a questão ética, né? Em relação ao que a gente está vivendo hoje. E quando a gente assiste o filme, a gente vê que a ética ela é abraçada ali com a educação, né? Com a educação e a própria cultura. Porque não só pela parte do que você aprende na infância e o que você vê na infância por admiração, isso vai construindo ao longo da vida. E a gente acaba também pegando essa questão da admiração e da influência e trazendo para a nossa vida adulta, né? Porque o que se constrói, na verdade, hoje, nossa sociedade, a gente admira muito alguém ou alguma coisa, e essa admiração, ela é colocada em sociedade, né? Em pauta ali, em relação ao que a gente queria que acontecesse em relação aos nossos comportamentos. Entende? Eu acho que quando a gente fala de ética, ela não é. Eu não costumo dizer que ética é algo que vem de um grupo, de um geral. Eu acho que ética vem de algo individual e algo intrínseco já, que você acaba pegando lá atrás, acho que muito, muito assim, na infância que acontece, e você traz para a sua realidade, para a sua vida, para o seu momento. E acaba que você transforma aquilo que você admirava ou admira em suas ações. Eu acho interessante quando você vê uma sociedade corrupta, uma sociedade negligente em alguma coisa, eu acho interessante que você tem que repensar, porque talvez esse comportamento da sociedade é algo que vem de gerações e gerações lá atrás, entende? Então achei bem interessante o vídeo, porque ele pega algo da origem e traz para a realidade hoje. É isso aí. Muito bem, Antônio. Parabéns pela sua colocação. Mais alguém sobre o primeiro vídeo para a gente partir para o segundo vídeo? E professor, Yuri. Pode falar. Bom, professor, um relato, pelo vi no vídeo, né, eu sou meu mau exemplo, lá em casa, lá na minha família. Meu avô, ele é alcoólatra, e deu meus 2 irmãos, que é escadinha, 2 anos para cada um.
o mau exemplo se tornou um exemplo para ele, né? Para que ele parasse de beber. Assim que eu completei, acho que assim que eu nasci 2 anos, ele viu eu tomando um copo de cerveja. Aí, a partir daí, ele deixou de beber, vendo que o mau exemplo estava transferindo para os netos. Isso passou para alguns filhos, mas quando ele viu que chegou ao neto, que morava junto a ele deixou de beber naquele momento. Posteriormente, 4 anos depois, foi meu irmão, o mais novo, que ele também era fumante, esse meu avô era fumante. Viu um dos meus irmãos pegar a piola de cigarro, levar à boca. Também foi a partir daí que ele deixou de utilizar, né, o cigarro. Então, só para dar tanto no mau exemplo como um bom exemplo, que a partir de que a gente começou a crescer e viu nele inspirações na área esportiva, que hoje eu faço a educação física, e também no militarismo, que alguns irmãos meus já passaram por lá, um bom exemplo que ele passou para a gente sobre essa área, que levamos para a vida. Era isso. Muito bem, Yuri. Professor, complementando. Pode falar. Complementando o que Yuri falou, eu achei muito interessante que ele traz naquele vídeo, né, ele traz um exemplo, ou melhor, um mau exemplo, né, dos pais. Mas a gente observa que o filho, ele normalmente reflete os comportamentos das pessoas ao seu redor, né? Não necessariamente são os pais. Eu tenho um exemplo aqui em casa, né, que eu tenho um irmão mais novo, e eu percebo que tudo que eu faço, ele faz. Então, eu não sou o pai dele, sou o irmão, mas como eu tenho um convívio maior, né, com ele normalmente reflete muito o que eu faço, né? Então, eu lembro de uma frase que eu escutei um tempo atrás, que dizia, as palavras são anãs, né? E o exemplo são gigantes. Ou seja, a gente percebe que o exemplo ele tem inteiramente influência ainda maior do que as palavras em cima de pessoas, e principalmente crianças, né? Muito bem, Lucas. Mais alguém? Ainda Professor, Vitória. não, eu só queria fazer mais um questionamento para o senhor, para saber o que o senhor acha quando normalmente na família ou no lugar de convivência de uma pessoa, de uma criança, tem tudo para dar errado em questões de maus exemplos, e mesmo assim essa criança, essa pessoa se torna uma pessoa totalmente diferente dos exemplos que ela vê no convívio. Muito bem, Vitória. Pessoal, a gente precisa interromper a primeira atividade para a gente dar andamento, que nós temos ainda muita coisa para produzir. Eu fiz várias anotações aqui. No começo eu fui fazendo algumas anotações, mas elas foram ficando muito volumosas, né? Foi muita coisa boa que foi colocada por vocês. Vitória conclui essa primeira parte com uma pergunta bem difícil, e que eu posso trazer para você, Vitória, e para todos, que assim, a ética e a nossa vida em sociedade é muito complexa. Então, é difícil a gente buscar respostas que sejam, de fato, responsáveis por uma afirmação ou não de um determinado comportamento. Então, o próprio Yuri, de alguma forma, o Yuri traz algo parecido com o que Vitória coloca. Nem sempre, dentro do leito familiar, aquele mau exemplo, um pai que é mau exemplo, ou uma mãe que é mau exemplo, nem sempre o filho vai ser também ruim, vai ser também mau. Explicar isso é algo de muita complexidade, até porque nós percebemos que a gente busca referências não só entre líderes, como que foi colocado, né? Nem sempre são os líderes que devem ser copiados e que devem ser referência para nós. A gente busca a referência, muitas vezes, vai depender de uma série de questões de construção de caráter, de personalidade, questões de convivência familiar, questões de convivência no trabalho, né? Como foi colocado também, muitas vezes a gente busca essas referências até mesmo por carências
e por falta de lacunas que não estão bem preenchidas na nossa vida. Então, eu trago a fala do Antônio em relação a alguns ajustes que devem ser feitos, e só fazendo um ajuste na fala do Antônio, a ética ela é guiada pela cultura de uma sociedade. Se busca uma ética universal, mas a gente precisa entender que cada moral é filha do seu tempo. E a gente vai ter um texto mais adiante que nós vamos desmembrar um pouco essa ideia da ética e da moral. Porque a ética, ela é aquela reflexão de faço ou não faço. Já a moral é a nossa consciência, é a nossa ação diante dessa ética. Então, é muito difícil, acredito que não consigo responder, dar uma resposta absoluta para uma questão como essa que foi colocada, porque é tudo muito complexo, tudo deve ser problematizado. Para quem gosta de boas frases, eu acho que foi Franciele que trouxe para nós uma ideia do Mário Sérgio Cortella, para uma vida boa. Então, uma vida boa para o Cortella, ele resume em 3 coisas que devem ser refletidas. Primeiro, o Cortella coloca que nós devemos ensinar o que sabemos. Então, quando a gente ensina o que sabe, quando a gente pratica o que ensina, e quando a gente pergunta o que desconhece, e perguntar o que desconhece é justamente uma lição de humildade, então esses 3 princípios colocados nessa frase, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e buscar respostas para o que se desconhece, de alguma forma nos sinaliza para um caminho que parece ser bom. Tudo contrário a isso são especulações e questões que podem ser problematizadas. Então, as questões éticas, elas não são como a matemática. Pai bom, filho bom. Mãe ruim, filha ruim. Não é assim. E fica muito difícil para que a gente busque uma resposta e que a gente possa, nesse primeiro momento, entendendo que nós estamos trabalhando aqui fundamentos sobre ética com base em um vídeo de 1 minuto e 39. Então, é espetacular. Fico muito satisfeito a partir de tudo que está sendo construído por vocês, do envolvimento. Até agora, nós já tivemos 12 pessoas participando efetivamente, e eu tenho certeza que até o final da nossa aula nós iremos dar um número maior para essa colocação. Para a gente partir para o segundo vídeo, eu vou deixar o Manuel dar uma complementação diante dessa reflexão. Fabrício. Fabrício, desculpa, Fabrício. Porque Manuel também levantou a mão, né? Foi. Mas se o Manuel quiser falar, eu espero. Fabrício primeiro, depois Manuel, tá bom? Bom, professor, acho que minha opinião com relação a isso, não deixar os meios externos influenciarem na sua vida pelos maus exemplos do seu convívio diário, é uma questão mais também de índole. Porque aquilo que ele vem convivendo traz um certo desconforto e, de certa forma, ele abriu os olhos para os novos horizontes e viu bons exemplos. E desses bons exemplos, ele transformou seu caráter, sua índole, quis seguir esses passos e não deixar mais esses meios internos interferir em sua vida, e ele construiu, assim, o seu caráter, a sua forma de ver, a sua conduta. Muito bem, Fabrício. Isso é mais ou menos que eu queria dar a minha opinião. Manuel, pode falar. Dá para me ouvir bem? Dá sim. O que eu vou falar tem muito a ver com o que muitos alunos falaram na primeira parte, sobre o poder da influência e aquela questão de fazer o que você fala, né? Você comentou agora. Eu estagio numa academia e muitas vezes o aluno te vê como referência, né? E aí eu acho uma coisa que eu fico pensando muito, porque muitas vezes você não está bem para treinar, correto? E o aluno pergunta: "Ei, professor, já treinou hoje?" E eu falo: "Não." E ele fala: "Como assim você não treinou?" Sabe? Tipo, você é o professor, você supostamente deveria treinar todos os dias e fazer tudo certinho, sabe? E muitas vezes você também tem um aluno na sua rede social
Então, você tem que ter muito cuidado também com o que você posta, porque, poxa, por mais que ela seja sua rede social, o aluno vai ver assim, poxa, olha lá, o professor tá comendo tal coisa, tá bebendo cachaça, sabe? E eu fico me pensando até que ponto isso é verdade, até que ponto eu devo ficar pensando nisso, sabe? Para não dar, entre aspas, mau exemplo para qualquer aluno. Muito bem, Manuel. Professor, eu sou Antônio. Antônio. Poderia ter... É só uma dúvida, só para terminar mesmo. Antônio. Porque o senhor falou em relação à ética universal, certo? Ela ser universal. Mas eu estou com uma dúvida em relação, por exemplo, uma desconstrução ética e moral. Ela vai partir do universal porque, assim, na nossa sociedade teve comportamentos éticos e morais que eram vistos perante a uma universalidade, né? Que era visto como bom. Por exemplo, a escravidão, o voto não ser censitário, o trabalho infantil. Então isso eram comportamentos éticos e morais vindo de algo universal. E quando ocorre uma desconstrução, essa desconstrução ela vai partir também do universal, porque se é uma desconstrução, ela tem que partir de algo individual para construir uma nova ética e moral na nossa sociedade. Aí eu não entendi essa parte quando você fala que a ética ela vem de algo universal. Por que não pode ser de algo individual? Se ética é comportamentos, algo que a gente que admira, que a gente é influenciado por uma sociedade. Na verdade, a gente não trabalhou nem os conceitos de ética ainda. Nós ainda estamos vivenciando experiências a partir de texto, e vocês devem ter percebido que o que nós estamos tratando hoje tem tudo a ver também com o texto Lições de um Pai. Então, a colocação do Antônio, a gente certamente vai ter uma experiência maior na leitura de um texto chamado Ética, Educação e Cidadania, mas rapidamente, Antônio, a gente tentar entender que a ética, essa proposta que eu trago, obviamente que existem diversas correntes, mas é no entendimento que cada moral é filha do seu tempo. Então, houve a época que você colocou que a escravidão, inclusive o nosso país foi o último a abolir, né, esse tipo de coisa que era realizada. Então, naquela época, a ética, naquele momento, não significa que ela não vai ser transformada. Então, naquele momento era daquela forma. Mas a gente percebe que, ao longo da história e ao longo do tempo, as coisas modificam de vários pontos de vista. Então, por isso que, nesse momento, a gente precisa separar um pouco do que é a ideia. Então, percebam a ética como a ideia e a moral como a ação dessa ideia. O que eu faço com essa ideia é o que eu vou chamar de moral. Então, a ética, como eu gosto muito de colocar para vocês, a ética é o pensamento, a ética é a teoria. Agora, o que eu vou fazer com isso, aí eu vou chamar de moral, tá? Obviamente que as coisas mudam e a gente não vai, nesse primeiro momento aqui, eu ainda não vou entrar nesses conteúdos, a gente ainda está buscando ainda um caminho para que vocês sejam envolvidos pelos princípios de ética e de moral, e mais adiante a gente vai, obviamente, trabalhar mais do ponto de vista conceitual, tá? E da origem dos termos, tá bom? Tassiana, para a gente passar para a próxima atividade, senão não vai dar tempo da gente concluir tudo que nós temos para fazer hoje. Tassiana. Só para finalizar e pegar o gancho da fala de Manuel, e um colega que é bombeiro, que o colega bombeiro ele comentou que nós refletimos para a empresa, né? As nossas atitudes refletem na empresa. A questão da ética. E o Manuel falou sobre a rede social. Então, as nossas atitudes que nós fazemos, independente de onde estamos, principalmente se a gente tiver tipo com um uniforme da empresa, então a atitude que a gente faz no ambiente de trabalho, a gente divulga isso, vai refletir na empresa, vai refletir o que as pessoas vão essa atitude vai se refletir no desempenho da empresa. Então, é importante que a gente tenha
Pense realmente o que é que a gente está divulgando e o que é que isso vai influenciar. Só para a gente continuar, tá, pessoal? Só reforçando, Tassiana, o que você coloca, é essa necessidade de nós pensarmos para as nossas tomadas de decisão. Porque o fato que a gente pode responder nesse momento é que sim, nós estamos sendo observados e avaliados constantemente. Então, de maneira geral, as pessoas elas são muito boas para fazer julgamentos morais e muitas vezes elas não param para pensar e para contextualizar por que aquela outra pessoa agiu da forma que agiu. Então, não tem nada simples. A nossa reflexão de hoje, ela não é simples, ela é complexa. E eu não vou trazer para vocês um fundamento absoluto e nem como foi colocado. Assim, eu não sou a figura máxima desse processo. Eu sou um professor que estou, juntamente com vocês, construindo conhecimento a partir de atividades que são colocadas e, obviamente, que cada opinião aqui é muito importante para que a gente possa, ao final, ter uma sensação boa, né, que nós, de fato, discutimos de forma harmônica, de forma agradável, ouvindo os diversos olhares que são colocados e não somente do professor. Então, pelo menos eu me coloco nessa posição, uma posição horizontal com vocês e não de verticalidade, porque não me acho superior, acho que apenas estou aqui mediando um processo e acredito que a gente deva ter essa ideia também de enxergar as outras pessoas dessa forma, que elas podem ser referências boas ou más. Obviamente que não é fácil e vai depender de uma série de questões, como caráter, como personalidade, como o comportamento, com base numa série de indicadores éticos, ok? Então, a gente vai agora para o segundo vídeo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura do livro que eu disponibilizei, né, do Ética e Vergonha na Cara, mas logo no primeiro capítulo, ele traz uma ideia, ele traz em diálogo uma história que se passou em uma corrida de rua, na verdade, uma corrida cross-country, né, que se passou, e nós tivemos uma situação que eu tenho certeza que todos nós aqui poderíamos passar por uma situação como essa. Uma situação onde a gente percebe um conceito que no esporte se chama de fair play. O fair play, o conceito mais simples, significa em uma tradução bem simplista, seria um jogo limpo. Seria uma forma, uma conduta esportiva que eu posso, de alguma forma, exercer e que não necessariamente está presente na regra do esporte. Então, o fair play é uma regra de comportamento que não está necessariamente presente no regulamento daquela modalidade esportiva. Então, o Mário Sérgio Cortella, ele coloca para nós uma situação onde um atleta queniano, o cara é um atleta muito premiado, ele está no final de uma prova, e aí ele, por alguma razão, ele não percebe que ainda falta alguns metros para que ele possa atingir a linha de chegada. E aí, simplesmente, ele desacelera e ele para de correr naquele ritmo que ele estava. E aí vem atrás um outro atleta, um espanhol, e ele percebe que talvez o seu oponente não tenha se dado por conta que a corrida ainda tinha alguns metros até a linha de chegada, e ele não passa, ele não ultrapassa. Ele simplesmente tenta avisar no primeiro momento, ele percebe que o atleta queniano não consegue entender, e ele vai empurrando o seu oponente até alguns metros, até que ele chegue à vitória. Então, é uma história interessante, pode ser problematizada, e as mais diversas reflexões podem ser colocadas. E nesse exemplo aqui, eu vou querer que vocês, que alguns coloquem a sua opinião, né, desenvolvam a sua construção ética e moral a respeito.
E a partir de agora, eu vou dar alguns minutos, né? A gente tem que dar alguns minutos para construir um produto dessa atividade e, em seguida, a gente vai partir para a segunda parte da aula, que é a reflexão sobre o filme O Clube do Imperador. Então, eu vou deixar voluntariamente, eu acho interessante vocês usarem a reação da mãozinha levantada, porque fica mais fácil para que eu possa conduzir. Nós vamos iniciar pelo Emerson. Emerson, pode falar. Então, professor, quando eu vi essa situação, né, primeiramente no livro, eu acho interessante que o atleta, ele responde à entrevista perguntando o que foi que eu fiz, quando o repórter pergunta, né, da ação. Mas, com certeza, aquele atleta, ele sabia que a ação que ele teve ia gerar uma reflexão. Então, se a gente parar para pensar, até no livro fala isso, o treinador dele o repreendeu de forma veemente. Então, ou seja, culturas iguais, né, um convívio constante entre os dois, mas concepções diferentes de agir naquela situação. Quando eu vi essa situação, lembrei também de uma situação bem parecida que ocorreu com o Rodrigo Caio, atleta de futebol, e o Rogério Ceni, o treinador, né, que teve um gesto de fair play e que ele também foi repreendido pelo seu treinador por ter tido a atitude correta. Então, no comentário desse vídeo, eu vi uma pessoa lá que colocou: a ética e a honestidade, elas requerem coragem. E se a gente para pensar, isso é extremamente verdadeiro, principalmente na sociedade atual, onde a gente, por incrível que pareça, tem que ter coragem para fazer aquilo que é certo. Muitas empresas, muitas equipes também, até como fala no livro, tem o lema, né, de foco no resultado. E o Cortella, ele traz isso, que esse foco no resultado seria uma mesma ideia camuflada de os fins justificam os meios, a partir do momento que os resultados justificariam condutas. Então, a partir do momento que a gente foca só no resultado, a gente vai esquecer todo o percurso a ser percorrido para chegar naquele resultado, e aí vai abrir mão de tomar as atitudes corretas. Então, vejo dessa forma o atleta, ele prezou pela sua ética, pela sua honestidade, em detrimento do resultado. E muitas vezes tem que se ter coragem realmente para ter uma situação semelhante a essa. Muito bem, Emerson. Deixa eu aproveitar a fala do Emerson, porque ele coloca que nós precisamos, né, a partir da colocação do autor da obra, nós precisamos de coragem para fazer o que é certo. Eu vou deixar para vocês uma reflexão. Será que é fazer o que é certo ou será que é seguir a nossa convicção? Então, eu poderia lançar uma pimentinha para vocês agora. Nós podemos afirmar que esse atleta espanhol, ele fez o certo ou ele seguiu a sua convicção, ele seguiu o seu conjunto de princípios e de valores que ele preza ao ponto de não entender a pergunta do jornalista: por que você fez isso? Então, essa pimentinha eu gostaria de lançar para vocês, para que vocês coloquem na fala, será que é fazer o que é certo ou será que é seguir a nossa convicção? E outra pergunta muito difícil: o que é o certo? O que é o errado? Então, alguns colegas levantaram a mão agora. Eu vou começar pelo Edson, depois o Alexandre e depois o Eric, tá bom? Vamos lá, Edson. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Tá me escutando direitinho? Tudo ok. Assim, quando eu vi o vídeo, eu pensei em não julgar o atleta espanhol se ele tivesse feito de outra maneira, não julgar como uma decisão errada, porque quando um atleta se prepara, atleta de alto rendimento, para uma competição de top mundial, ele tem que estar preparado em todos os detalhes, seja em capacidade física e também na mentalidade, que hoje está muito em alta essa questão do mindset. Eu acredito que faltou no Kenia na questão do mindset, de estar focado até o final da prova, de esperar acabar a prova, o seu objetivo final, para comemorar. E eu não julgaria como errado se o atleta espanhol estivesse mais focado do que ele e tivesse o mérito de vencer a prova. É só isso, professor. Muito bem, Edson. Agora nós vamos para Alexandre.
Bom dia. Está me ouvindo, professor? Bom dia, tudo ok, Alexandre? Pode falar. Bom, professor, eu fiz quase uma leitura parecida com a de Edson, porque assim, à primeira vista, o vídeo, a gente para e reflete sobre a atitude do atleta. Mas, ao mesmo tempo, eu não veria isso como um jogo sujo, caso ele tivesse ultrapassado o atleta. E outra coisa, muitas vezes a gente fica pensando assim, ele se prendeu mais a valores dele do que fazer o que tinha de ser feito. Na minha opinião, na minha leitura que eu faço é essa, porque assim, em momento nenhum ele iria prejudicar o outro atleta, ele não ia estar atrapalhando a corrida dele, ele só ia estar fazendo o que deveria ser feito. Para mim, assim, isso não é um exemplo de fair play, mas um exemplo de valores que ele tinha. Ok. Eric? Professor? Eu só queria citar uma coisa que aconteceu comigo, que eu fiquei meio pensativo e quando eu assisti esse vídeo eu acabei lembrando. Eu sou árbitro de futsal, né? Aí, certo dia, tava num jogo, categoria sub-16. Tava apitando lá. E era time A contra time B. Time B tava ganhando. Um exemplo lá. Time B tava ganhando. E teve uma hora que o time A tava atacando. Aí o time B pegou, o jogador foi para cima da bola e viu claramente que o solado do sapato pegou e saiu do sapato. E o jogador do time A que estava perdendo ficou o solado do sapato. Caiu e não conseguiu impedir o ataque. E ficou só ele, o jogador do time A, que estava perdendo, e o gol. E pegou, chutou. Não, aí na vez de chutar para fazer gol, pegou, virou e jogou a bola para lateral por causa do fair play. Por um lado, foi fair play, coisa bonita, porque ele disse que achava que era o certo. Mas por outro lado, ele acabou eles perderam a partida e aquilo poderia ter ocasionado. É muito difícil assim a gente julgar uma coisa assim, se é uma coisa assim, porque por um lado, ele fez o que a consciência dele achava que é certo. Mas, por outro, acabou prejudicando toda uma equipe. Isso aí, Eric. Eric, eu vou aproveitar que você é da área do futebol, não é isso? Senhor. Aí você poderia até fazer um comentário. Se a gente for analisar o futebol brasileiro, a gente vai perceber que, muitas vezes, o ato de fair play, ele, na verdade, ele é mais uma artimanha, né? Da equipe, muitas vezes ele é usado como um comportamento de antijogo. Muitas vezes o fair play ele é um recurso de um time que precisa ganhar tempo e ele usa desse subterfúgio do pedido de fair play para o seu adversário para que ele possa usufruir de alguma coisa para ele. Tu concorda com essa ideia? Eu concordo plenamente e às vezes ainda aumento mais, ainda digo que acho que é mais midiático, onde o time faz aquilo para obter mídia, para obter valores das pessoas que vê aquilo como uma coisa bonita, sem eles levarem isso como uma coisa para ele mesmo. Uma coisa tipo, não, eu vou fazer pela consciência, eles fazem mais pela mídia. Acho que acontece mais isso do que a consciência dizer, eita, acho que ele teve esse problema, eu vou ajudar. Não, acho que é mais imediato mesmo. Sinceramente, infelizmente, eu acho isso. Edson, quer complementar sobre isso? Edson? Sim, professor, eu queria só... Porque o senhor falou no futebol, a questão do fair play, eu queria só colocar um episódio que eu lembrei agora, eu associei. Na Copa do Mundo 98, Brasil e França, a seleção brasileira perdendo e o jogador, se não me engano, foi Zidane, caiu. E a seleção brasileira precisando atacar e Rivaldo foi e colocou a bola para fora. E Edmundo ficou louco, que não era para ele ter feito aquilo, porque era a artimanha de Zidane e tal. E até hoje se vê um pouco dessa discussão aí no futebol. Então percebam que não é simples essa ideia do fair play
E eu aproveito também a colocação de Edson e de Alexandro, porque na colocação de Edson e Alexandro, parece que os rapazes eles entendem que o atleta não necessariamente ele fez o certo, né? Ele inclusive, acho que Alexandro fala que ele nem considera fair play. Então, a ideia, a partir do que os rapazes colocam, é justamente a gente ter o entendimento que não é questão de certo e nem questão de errado. O atleta ele não fez certo e nem fez errado. Ele simplesmente ele não queria ganhar da forma que ia ser. Então, a partir daí, ele seguiu as suas convicções. Então, a principal ideia que eu quero trazer para vocês é que vocês sigam as suas convicções. Sejam corajosos para fazer o que vocês acreditam ser a melhor tomada de decisão, independente dessa questão de certo e de errado. Obviamente que a gente vai ter, ao longo das nossas aulas, várias outras oportunidades para falar sobre isso. Eu vou passar agora para a Vitória, ela quer fazer um comentário. Vai, Vitória. Não, eu só queria tirar uma dúvida em relação a essa corrida. Eu fiquei sem saber se ele comemorou antes do tempo, antes de passar a linha de chegada, e ele já estava comemorando como se já tivesse ganho, ou se ele se atrapalhou e achou que tinha chegado ao ponto final, e aí foi alertado pelo companheiro. Bom, assistindo o vídeo, nós percebemos na fala do Mário Sérgio Cortella que o atleta queniano ele desacelera, né, de alguma forma fica subentendido que ele possivelmente tenha pensado que já teria cruzado a linha de chegada. No entanto, isso não tinha ainda acontecido, e aí o atleta que vem atrás, ele não ultrapassa, ele simplesmente percebe, pelo menos é uma percepção, que o seu companheiro, de alguma forma, pode ter se atrapalhado, e aí ele vai simplesmente, no primeiro momento ele avisa, depois ele vai empurrando e chega atrás, eles chegam juntos, sendo o atleta espanhol atrás, e o atleta queniano sai, né, como o vencedor da prova. Assim, nós não temos os pormenores, mas é uma história que é contada no vídeo, e de alguma forma o Cortella traz essa ideia, né? Que ele até coloca, eu não sei se vocês lembram, mas ele coloca uma passagem bíblica que ele coloca que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, de alguma forma, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. No caso do atleta, ele não queria, a partir de uma série de princípios que ele preza, ele não queria ganhar daquela forma. Então, eu achei interessante, trouxe para vocês, na verdade, eu trouxe essa história para que a gente pudesse desenvolver, né, uma reflexão saudável, sabendo que não há uma resposta verdadeira ou falsa, mas sim uma construção teórica do comportamento humano. Vocês estão visualizando, eu coloquei aqui, além da imagem dos corredores, eu coloquei outras imagens que podem refletir bons comportamentos no esporte, podem se caracterizar como ato de fair play, ou podem se caracterizar como falta de ética, né? Ou mesmo de atos moralmente condenáveis. Então, a gente tem, vocês devem estar visualizando, aqui nós temos os atletas que nós acabamos de fazer o comentário. Aqui nós temos a ideia de um fair play, onde um atleta ela sente a lesão e a outra, a sua adversária, ela abre mão da sua prova, da sua performance e ela para colaborar, né? Seria algo que não está na regra do esporte, mas é um ato voluntário, né? De fair play. E aí nós temos aqui coisas que acontecem também no futebol. Esse gol aqui do Maradona, em 1986, na Copa do Mundo, esse gol, ele utiliza desse artifício de burlar, digamos assim, a regra, ou seja, ele coloca a mão e ele faz, inclusive, um belo gol, e esse gol é validado. Então, isso é uma ação
que eu acho importante trazer para vocês, né, que a gente também poderia problematizar ações como essa, né? Porque isso aqui, quando a gente vai relacionar com as colocações do livro Ética e Vergonha na Cara, nós percebemos que existe a ética da conveniência. O que seria essa ética da conveniência? É aquela ideia de que se está bom para mim, eu faço, né? É uma ética que muitas vezes ela é realizada e as pessoas passam por certas regras, são as chamadas pequenas transgressões das regras ou pequenas infrações ou pequenos atos de corrupções que muitas vezes as pessoas executam, elas fazem porque elas pensam necessariamente no seu próprio bem-estar. Então, a ética que eu trago para vocês é uma reflexão coletiva, onde a gente precisa pensar, sim, nos nossos pares, nas pessoas que estão às nossas voltas, não só exclusivamente na nossa felicidade, mas o bem comum e a felicidade do coletivo. Então, essa é uma ideia. Obviamente que cada cena dessa que eu proponho, a gente poderia problematizar, contextualizar, discutir, trazer opiniões contrárias. Acredito que eu tenha colocado até outros exemplos aqui, exemplos onde existe, muitas vezes, né, um comportamento, uma conduta que a gente poderia colocar como incorreta diante de um esporte que tem suas regras, e essas regras precisam ser seguidas, né? Então, já houve casos do atleta colocar a mão na bola, e acredito que foi o Edson que tenha colocado para nós o exemplo do Rodrigo Caio, onde ele simplesmente chama o árbitro e diz: olha, foi eu que fiz a falta, né? Não foi o meu adversário. E aí, situações como essa, elas não são corriqueiras no esporte, muito devido a essa necessidade de ganhar, de vencer, muitas vezes a qualquer custo. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa ideia, essa construção teórica de se colocar no lugar das pessoas, mas que também, obviamente, a gente tem que entender uma série de outros fundamentos que muitas vezes fazem com que a gente aja da forma que agiu, tá? Então, a gente tem o exemplo aqui desse atleta, do Ben Johnson, ele chegou a ser considerado o atleta mais veloz do mundo, e semanas depois ele foi pego no exame de antidoping. E aí, ter utilizado desse subterfúgio para uma melhor performance e para ganhar um título como que ele ganhou, dentro do esporte, a gente entende como um ato a ser repudiado. Então, existem bons exemplos, maus exemplos, e existem questões que devem ser problematizadas. Ou seja, a gente não sabe se é certo, a gente não sabe se é errado, mas quem fez aquilo ali merece a possibilidade de explicar e de agir diante das suas convicções. Professor, oi. Eu estava pensando, assim, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer, né? Exato. Aí me lembrou do acidente da Chapecoense, que na final o outro time deu, né, o título para eles. Não queriam ganhar em cima da tragédia que tinha acontecido. Muito bem, Priscila. Isso foi certo? Isso foi errado? Não cabe a nós decidirmos. Agora, o fato real é que eles não queriam ganhar da forma que eles iriam ganhar, principalmente diante de uma tragédia que nos emocionou, que levou um país todo, não só o Brasil, mas a Colômbia e o mundo todo, a uma tristeza profunda, né? Então, foram muitas vidas que ali foram desperdiçadas, e depois, inclusive, a gente vai entender que, de fato, foram desperdiçadas. Então, aconteceu de uma forma que não seria, né, para acontecer. Só sobre a pergunta que Vitória fez no começo da aula. Mas aí eu acho que o caminho da resposta é o que todo mundo já falou, e também a forma da coletividade. Porque se uma criança convive com pessoas que, vamos dizer assim, que ela faz alguma coisa errada, mas ela não sabe que aquilo é errado, ela também vai fazer.
Então, a partir do momento que ela começa a ver outras pessoas fazerem vamos dizer assim, o certo, como na educação, eu tenho até como exemplo de jogar um papel no chão. Então, meus pais jogam papel no chão na rua. Até hoje eles jogam, são idosos e jogam. Eu aprendi que não é para jogar no colégio, na televisão, não foi com eles. Mas se eu não tivesse visto isso na televisão, no colégio, eu não ia saber. Então, eu acho que é justamente essa parte da coletividade. E o Mário Sérgio fala que para ele foi normal, né? Aquela parte do agir, o corredor, né? Disse que foi normal para ele. Se ele não tivesse vivendo na coletividade, né? Se tivesse várias outras pessoas que ele soubesse que aquilo ali poderia ser certo ou errado, aí ele ia ver como ele ia agir. Mas para ele, como todos os seus companheiros, a sua família agia normalmente, para ele também foi algo normal, natural. Não ficou aquela dúvida na cabeça dele, né? Eu faço ou não faço? É certo ou errado? Eu acho que aí a gente vê a coletividade e a diferença, né, também de cultura, para saber se está certo ou está errado essas coisas. Muito bem, Luiz. Eu gostaria de trazer a vocês também uma reflexão que Antônio coloca no chat, que eu achei maravilhosa, que é justamente, a partir do momento que o atleta ele agiu da forma que agiu, segundo o Antônio, ele deixa o lado competidor, o lado esportista, e ele faz exercer o lado de ser humano. E o que Antônio coloca só reforça o que eu venho tratando com vocês, e eu espero que vocês estejam me entendendo, que eu não quero me posicionar sobre o lado A ou o lado B, no sentido de é certo ou de errado, mas sim no sentido de fazer valer as nossas convicções. Então, eu já coloquei mais de uma vez a respeito, e o que Luiz coloca também tem muito a ver com a índole, com o caráter. Né? Para quem gosta de frases, eu até posso colocar para vocês a respeito do comportamento, que se discute muito o que seria o caráter, o que seria personalidade, o que seria comportamento. Né? Então, o comportamento ele tem muito a ver como nós nos comportamos a partir de algumas questões que são colocadas no nosso cotidiano. A exemplo disso, eu vou trazer uma série de elementos que vão fazer com que vocês exercitem esse entendimento sobre o que é comportamento, sobre o que é caráter, sobre o que é personalidade, em um filme chamado, para quem não assistiu, nós iremos assistir mais adiante, né? Um filme chamado Relatos Selvagens. Esse filme é um filme argentino, uma produção argentina, onde nós temos 6 histórias independentes uma da outra. Cada história vai trazer fatos diferentes, mas que vão nos levar a uma reflexão sobre comportamento humano e como as pessoas reagem a partir dos estímulos que são dados a elas. Né? Então, obviamente que eu estou juntando os melhores materiais possíveis para que a gente tenha discussões muito proveitosas, que sejam boas e que possa, no final da disciplina de ética profissional, fazer com que vocês se sintam contemplados não por saberem o que fazer, mas por entenderem que vocês precisam problematizar todas as questões para tomar uma decisão que pode ser a melhor para aquele momento e para aquele conjunto de coisas que estão envolvidas. Né? E eu não sei se vocês tiveram já essa sensação. Muitas vezes nós somos convocados a tomar uma decisão e a gente tem 2 ou 3 opções e a gente acaba por optar por uma delas e depois de um tempo a gente tem uma sensação que devia ter tomado a decisão de outra forma. Então é muito comum que a gente tenha essa sensação que deveria ter feito diferente, mas na verdade é apenas uma sensação. Não dá para mudar, não dá para escolher novamente. Por isso, a ideia desses vídeos é trazer para vocês um embasamento para que vocês possam exercitar essa possibilidade de pensar o que vocês poderiam fazer ou não, ok? Então, tem Antônio com a mão levantada, acho que Vitória também pediu. Depois deles, eu vou fazer o seguinte. Antônio, pode falar. Oi, professor. Mais uma vez,
É que eu estou um pouco sem entender em questão da coletividade. Porque, assim, um amigo falou em relação à coletividade, mas o que foi visto no vídeo não foi uma convicção. Por exemplo, se ele fosse usar o princípio da coletividade durante o jogo, a coletividade de um competidor não seria ganhar. Então, assim, eu acho que ele não usou a coletividade aí, porque se a grande maioria dos competidores, eles querem ganhar o jogo, ele teria ultrapassado. Por isso que eu tô nessa dúvida em questão pensar ético, entende? Se o pensar ético é relacionado a um coletivo ou uma convicção, a uma subjetividade. É isso que eu fico na dúvida. Desculpe se eu estou sendo, sei lá, crítico em relação a isso. É porque, professor, é isso que foi sempre minha dúvida, entende? Quando se fala em ética e moral, isso sempre foi minha dúvida. Se é algo que, por exemplo, a convicção, ela faz parte de mim. Então, se ela faz parte de mim, então eu posso tornar e posso mudar qualquer pensamento ético que já está intrínseco na sociedade. Porque quando eu assisti o filme também, eu vi que o pensamento ético de uma sala de aula era a mesma coisa em relação à educação grego-romana. E a pessoa que veio para a aula, o filho do senador, ele veio com outra forma de pensar, entende? E isso ele modifica. Então é isso que eu quero entender. Se a ética ela é subjetiva, se ela é convicta, ou se ela realmente é coletiva. Porque se for coletiva, ele não é. Se for coletiva, no vídeo que eu assisti agora, do competidor, ele agiu. Então ela não é coletiva, porque ele agiu de forma intrínseca dele, entende? Tanto que ele não soube nem responder como se diz, o jornalista, porque é algo que veio dele, entendeu? Não veio do geral, não veio do universal. É isso que eu tô sem entender, entendeu? Ela é, Antônio, ela é subjetiva, ela é, sim, né? O colocando em relação aos atletas, ele seguiu ali o princípio do próximo, né? Do bem-estar não só dele, como pessoa individual, mas próximo. Talvez ele tenha se colocado em uma circunstância onde ele poderia ter passado por um momento onde ele se atrapalhava. Imaginem aí que ele pode ter pensado, eu poderia não saber que ainda faltava alguns metros para cruzar a linha de chegada, logo eu poderia desacelerar e aí ser ultrapassado. Então, talvez, e aí é uma especulação, a gente não tem como saber, talvez ele exercitou o princípio do próximo. A ética coletiva é nesse sentido do bem-estar de todos. Agora, concordar com uma regra de convivência ou não é uma situação que a gente pode desenvolver esse tema, a gente pode problematizar questões nesse sentido aí. O fato concreto é que a gente nem está trabalhando filosoficamente ainda os conceitos da ética, mas a gente já percebe que diversas correntes começam a ser aqui exercitadas por nós. Mas, Antônio, é sempre muito bem-vindo às suas colocações. E só lembrando que nós estamos construindo junto o conhecimento. Eu não sou detentor, né, de todo o conhecimento, mas eu busco exercer. Eu não sei se vocês lembram do que eu coloquei, que o Cortella nos propõe para uma vida boa. Né? Ensinar o que sabe, né? Praticar o que ensina, e aí eu exercito bastante, justamente perguntar ou buscar informações para aquilo que eu desconheço. Então, essa é uma reflexão até que a gente poderia finalizar uma aula como essa,